Base Nacional Comum Curricular é um assunto que tem sido recorrente nas propagandas do Ministério da Educação, o MEC. Mas você sabe que instrumento é esse? Em que fase de elaboração ele está? Como está sendo construído e qual o impacto que vai gerar quando for finalizado? O que mais a nossa comunidade escolar tem de saber sobre ele? Hoje, aqui na Roda de Saberes, vamos conversar sobre Base Nacional Comum Curricular. Para nos trazerem respostas, convidamos uma equipe de professores. Estão aqui na Casa de Leitura com a gente Simone Martining 11, mestranda em Gestão Educacional e coordenadora do curso de Pedagogia à Distância do Centro Universitário da Serra Gaúcha. Bem-vinda. Obrigada. José Kleber Pozenato, assessor pedagógico da Secretaria Municipal da Educação. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. E Ivanete Rocha de Miranda, coordenadora pedagógica da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Sejam todos bem-vindos e eu começo perguntando, professora Simone, o que é a Base Nacional Comum Curricular? Eu acho importante a gente compreender, antes de falar sobre a Base Nacional Comum Curricular, que o ensino, ele parte do seu projeto político-pedagógico, né? A escola, enfim, a instituição escolar, ela precisa ter um projeto político-pedagógico. Dentro deste projeto político-pedagógico ocorre, então, o currículo, e dentro do currículo está a Base Nacional Comum Curricular, que vai tratar do quê? Das competências, dos objetivos e dos conhecimentos que o nosso aluno que está lá dentro da sala de aula precisa desenvolver. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela está presente no que vai ser ensinado, né? Então, tem a base, temos o currículo e temos o projeto político-pedagógico dentro da escola. Essa discussão toda de formatação da base, ela vem desde a lei LDB. Sim. Ela já propõe isso. E a partir de 2015 começaram as discussões e as coletas de contribuições da sociedade. No ensino superior houve essa participação, teve contribuições de especialistas. Você chegou a contribuir, Simone? Não, eu não participei da construção, né, da Base Nacional Comum Curricular, mas o que eu acho que é válido trazer aqui é que houve participação de todo mundo que quis participar, né? Apesar do projeto estar longo e não estar implementado ainda, todo mundo pôde participar, a sociedade pôde participar e pôde contribuir, todos os professores que quiseram. Então, se há algo positivo nessa construção, é a participação do todo, né? Todo mundo podia participar sem ser convocado e pôde contribuir de acordo com a sua experiência, seja como um pai de aluno ou como alguém da sociedade que olha a escola de fora ou quem está lá dentro, né? Tia da merenda, como a gente brinca, todo mundo pôde contribuir de alguma forma com a Base Nacional Comum Curricular. Professor José Kleber, na rede municipal de ensino, como esse assunto foi tratado e como está sendo tratado? E o senhor encaminhou suas sugestões para a construção da base, que ainda está sendo elaborada? Dentro de um contexto de rede, né, a SMED fez vários movimentos internos de estudos internos com os assessores de debates dentro das diferentes áreas de conhecimento, levamos para o nosso grupo internamente que esta é a intenção, né? É que a partir de estudos, de momentos de estudo internos, a gente possa fomentar, possa proporcionar às escolas que ocorra também esse debate, né? Que surjam, né, contribuições a partir desse debate. Como falava a professora Simone, né, a base ela é normativa, ela vai dar um rumo, a estação é para dar um rumo. A partir disso, os currículos vão ter que ser revistos, reelaborados, e este vai ser o desafio, acredito que de todas as redes, né, do país, né, estaduais, municipais, enfim, é dar um rumo, achar a base, ela mostra o caminho, né, aonde se quer chegar, na verdade, aonde se quer chegar. E o currículo é como vamos chegar, que essa reestruturação é que vai ter que ocorrer. E a partir da homologação da base, segundo o MEC, serão 2 anos para que ocorra essa reformulação. José Kleber, houve uma discussão no início ali, quando começaram as contribuições, sobre a efetivação da base como um documento que vem talvez para tirar de cena a regionalidade do currículo.
E no fundo, talvez seja o contrário. Aí tem essa discussão. Hoje tu pergunta para os professores, muitos professores dizem o seguinte: a base vai vir e aí vai ser tudo igual, tudo padronizado. É isso ou não? Não, não é isso, não é essa a intenção. A base, ela pretende, né, segundo a sua construção, é unificar, padronizar, porque segundo o que se tem de estatística, né, um dos problemas das avaliações externas é justamente não existir este rumo, esta unificação. Mas as redes, enfim, elas vão ter toda a liberdade para colocar e talvez até de uma forma mais clara. Por exemplo, vou trabalhar lá uma cadeia alimentar, em ciências. Eu posso utilizar um ecossistema, se eu estiver aqui no sul, vou usar o Pampa, vou usar a Mata Atlântica, se eu estiver lá no Nordeste, posso usar a Caatinga e assim por diante. Então, na verdade, é uma questão de como os currículos vão se formatar para cumprir a necessidade da base e também das regionalizações, das especificidades de cada região. Essas especificidades serão respeitadas. Serão respeitadas, serão construídas. A rede municipal já tem uma caminhada bastante grande na questão do currículo. Nós temos as nossas diretrizes curriculares, né, que foi uma construção de todos os professores da rede, que é o que se é utilizado, e a partir disso, como já existe um documento, né, nós vamos apenas adaptar, enfim, rever esse documento. Na rede estadual, professora Ivanete, como está sendo trabalhada a base e o impacto dessa construção também que você está sentindo a partir da fala dos professores? Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Obrigada pelo convite. Em relação às discussões da base neste momento, nós estamos aguardando orientações mais concludentes em relação à rede, né? No entanto, nós temos conhecimento, temos lido, temos ouvido, temos recebido documentação para fazer um estudo mais aprofundado. Inclusive, agora no dia 23 de julho, saiu um documento orientador pelas órgãos da Concede e Undime, que é para dar um norte, vamos dizer assim, tanto para os conselhos estaduais, para os conselhos municipais e para as secretarias, tanto estadual quanto municipal dos estados, para que de fato comece a aprofundar e ter um roteiro de como vai ser a implementação desta base quando ela estiver concluída. Porque até o momento nós temos a parte da educação infantil e do ensino fundamental, foi entregue a base, ela está no plano do Conselho Nacional de Educação, da onde vai sair o documento para ser novamente discutido, para ter assembleias, para ter simpósios, seminários, enfim, e a partir daí sair o documento. Em relação ao ensino médio, nós não estamos ainda com a terceira versão conclusa para fazer essa discussão no Conselho Nacional, depois passar para novas audiências públicas e então ser homologada. Então, ela não está ainda conclusa, como eu falei. Então, se não está conclusa, é um pouco difícil de fazer um debate. No entanto, existem muitos materiais, tanto no portal do MEC, quanto na Undime, quanto na Concede, que dá para a gente buscar conhecimentos e fazer os debates internos. Em relação à quarta coordenadoria, nós também dependemos das discussões e das orientações da secretaria. Nós sabemos que entre dia 11 e 12 terá uma das reuniões para os coordenadores regionais dos 30 municípios, as 30 regionais do estado, para começar a fazer um debate, tanto em relação à questão da base comum, como também do novo ensino médio. Perfeito. E essas entidades que estão agora chamando, encaminhando a Undime, tu pode nos explicar o que é para quem está em casa? E também, eu sei que uma é dos secretários municipais e outra é de conselhos? A Concede é o Conselho Nacional de Secretários da Educação. Uhum. E Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E nós temos aqui em Caxias do Sul o Conselho Municipal, que tem a professora Márcia Carvalho, que ela faz parte da Undime
e todo o material que vai sendo produzido e que eles vão discutindo, ela tem nos repassado com frequência. Então, é uma das colegas que poderá contribuir fortemente com esses debates, porque é uma pessoa que está atuando e construindo, inclusive, contribuindo com esse guia que saiu no dia 23. A Márcia Carvalho já esteve aqui na Roda de Saberes, ela conhece bem na parte teórica e a prática também dos temas ligados à educação, bem lembrado. E o conselho é aberto, o conselho municipal é aberto a toda a comunidade. E um outro fator que a gente deveria talvez levantar aqui para as pessoas que estão ouvindo é que a Base Nacional Comum Curricular, ela é prevista já na Constituição, lá em 88, ela é prevista na LDB, lá em 1996, né? Ela é prevista também no Plano Nacional de Educação. E voltando um pouquinho para a Lei de Diretrizes e Bases, que regimentava desde 96 toda a educação, passaram-se 21 anos. E em 2015 se começa então um debate forte sobre a construção da base. Então, para a gente ver e discutir o quanto que é moroso o processo educativo no nosso país e que chega nos estados e, consequentemente, nos municípios e nas escolas. Então, eu acredito que, se não fosse tão moroso, talvez nós já estivéssemos com a segunda base, né? Com a segunda base comum curricular, nós ainda estamos construindo a primeira. É que é muita gente envolvida. São muitos segmentos, penso eu, e até é difícil um pouquinho de articular, professora Ivanete. Pode ser. Pode ser a troca constante de governos, que é normal. Dentro de cada governo tinha que ser implementado muitas políticas educacionais e provavelmente, como se tem um currículo que não era uma base comum, mas se era um conjunto, nós temos assim, os descritores curriculares, aonde eles nos apontam os conteúdos a serem desenvolvidos, tanto na parte geral quanto na parte diversificada. Então, talvez, tendo estes elementos, porque os parâmetros curriculares nacionais e toda a documentação, orientadores curriculares, todos eles trazem como pano de fundo uma coleção, vamos dizer assim, uma listagem de conteúdos historicamente construídos, de conceitos, de conhecimentos estruturantes e que dão, na verdade, o suporte para as escolas. E dali saem os seus planos de estudo, dali saem os seus planos de trabalhos. Então, talvez isso seja um dos elementos que possa não ter travado. Mas como se tem esse meio, talvez não foi dado tanta importância para a construção de uma base e que agora está aí fortemente, que vamos, né, todo mundo juntos, quem sabe, construir, buscar conhecimentos para que saia e seja implementado de forma coerente e faça os alunos, de fato, se apropriarem de aprendizagens significativas. E por isso também que hoje estamos tratando, então, da Base Nacional Comum Curricular aqui na Roda de Saberes. A gente vai para um intervalo e volta na sequência. A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul está completando 125 anos de trabalho de defesa da democracia. Para comemorar esta data, criamos o programa Homenagem 125, um reconhecimento a ex-vereadores, a cidadãos que muito fizeram por nossa cidade. Assista aqui na TV Câmara o programa Homenagem 125. TV Câmara Caxias. Cidadania que a gente vê. Estamos no segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, que trata sobre a Base Nacional Comum Curricular. Estávamos conversando há pouco sobre a demora da construção dessa base após as próprias leis dizerem que ela tem que ser construída. E a gente foi até uma escola, a Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, para saber como os professores puderam contribuir e também o que eles estão sabendo sobre o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular. Vamos acompanhar a matéria?
Conteúdos, práticas pedagógicas, memórias, exercícios, troca de ideias, reflexões, convivência. São tantos os conhecimentos, jeitos e ações que cabem numa grade curricular, são tantas possibilidades de saberes espalhados pelos corredores, salas e pátios das instituições de ensino que fica difícil listar, especialmente porque cada escola é única e seus protagonistas também. Basta permanecer alguns minutos no colégio, como ficamos recentemente na Escola Municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, no bairro Belo Horizonte, para perceber a diversidade nas expressões e na conversa dos 950 estudantes, 70 docentes e 17 funcionários. Diante desse cenário, que é a realidade nas milhares de escolas brasileiras, surge a elaboração de um material com eixos comuns a todas. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que está em construção no Brasil. Neste momento, o Conselho Nacional de Educação promove audiências por todo o país. Mas será que nossos professores e nossa comunidade escolar têm conhecimento sobre esse assunto? O grande problema é que a gente tem pouco conhecimento, né? Acho que isso não foi muito divulgado e nem foi buscado dentro da comunidade escolar, dentro dos trabalhadores da educação, uma participação mais intensa, né? E aí surge um monte de questionamento, por exemplo, por que está tão centralizado a construção da base? Por que não tem uma continuação de trabalho conjunto com todas os trabalhadores da educação, né, e todas as esferas públicas, né? Um questionamento, por exemplo, se a construção dessa base em todo o Brasil está sendo... muitos estão se apropriando disso, ou outros já... Porque nós, assim, por exemplo, não temos um contato tão direto. E se tem algum contato, ele parece ser muito paliativo, porque não tem aquela participação plena. Eu tenho de conhecimento mais aquilo que foi divulgado na mídia e aquilo que nós professores, e me incluo, né, fui buscar particularmente nas redes sociais, porque os debates na sala de aula eles ficaram muito restritos em razão do nosso tempo de trabalho, o parco tempo para reuniões. Nós não tivemos assim um acesso, uma discussão maior, infelizmente. Eu não estou sabendo das discussões, qual o processo que está havendo no Brasil. Estou por fora realmente e eu gostaria de estar por dentro, porque eu gostaria de saber, de ler, porque é uma coisa que vai implicar no nosso trabalho no dia a dia, né? Então é importante que todos os professores, né, não só professores, funcionários, todo o pessoal que está ligado à educação, que fique sabendo o que está acontecendo. Eu me lembro que em 2012, a gente começou a conversar, né, sobre as questões, enfim, sobre a questão da educação. E eu tenho impressão, assim, se não me falha a memória, a gente fez algumas propostas, nós reunimos aqui na escola, fizemos uma proposta e dali depois parou. Então, depois disso, a gente não conversou mais, né? Falta essa continuidade, essa sequência de informações chegar até os professores? Sim, porque assim, se não, por nós mesmos, né, a gente não tem tempo, a gente trabalha de manhã, de tarde, planejamento, preparar a aula, né, materiais, final de semana, o tempo é muito curto, então não dá pra gente ficar catando informações, sabendo o que está acontecendo no Brasil, né, muito pouco tempo. Então, assim, se não trouxer para nós, né, numa reunião pedagógica, não apresentar assim, agora nós vamos discutir sobre tal assunto, a gente não consegue. Porque se não é esse momento, que momento vai ser, né? O que tu sabe sobre a Base Nacional Comum Curricular? Tem a ver com o ensino médio e pode escolher, acho que a área que quer. Só isso. Onde você ouviu falar sobre esse assunto? Televisão, propaganda do MEC. Os docentes até recordam que deram contribuições iniciais à elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Porém, dizem que falta chegar à escola uma atualização mais constante sobre o andamento dessa construção que se propõe coletiva. Na verdade, começou as discussões em 2012, a gente tinha reuniões aos sábados e a gente tinha que enviar sugestões. E pelo que eu conheço, a gente mandou muitas sugestões, mas teve uma parada, não foi dada uma continuidade assim de um conhecimento que agora vai se efetivar realmente, né? Pelo que a gente vê nas discussões. E eu acredito que a principal mudança mesmo seja das crianças serem alfabetizadas até o 2º ano
e que isso efetivamente, se não for respeitado a regionalidade, os locais que a criança se encontra, a situação dela, até dos pais acompanharem, nesse sentido, acredito que fica bastante difícil. O assunto, então, não voltou assim nas rodas de discussões, não chegou mais nenhuma informação de avanço daquelas contribuições, ou chegou? Olha, eu acredito assim, eu não tenho muito conhecimento assim, mas em 2015 a gente teve outras discussões, elas vão e voltam, e a mídia está sempre aí para nos mostrar, e a Secretaria de Educação ela sempre manda alguns materiais para a gente, a direção sempre coloca em pauta para a gente conversar, mas efetivamente não. Justina, eu vi pela tua conversa na sala dos professores que tu está sabendo das audiências, como tu tem acompanhado isso, as audiências do Conselho Nacional de Educação, que agora, então, vai estudar e talvez dar novas contribuições para o último documento, que é a terceira versão da base. Como de vez em quando eu assisto a TV Cultura, eu na internet, quando tem alguma coisa que fala sobre o MEC, eu procuro entrar e eu leio algumas coisas. Eu procuro me informar, até porque, como eu sou professora do 5º ao 9º, eu quero saber o que está acontecendo. E eu percebo que a principal mudança é mesmo a alfabetização até o 2º ano. E tem várias capitais, só que aqui no Rio Grande do Sul, eu não sei se vai ter, só eu sei que vai ter em Florianópolis agora essa semana. Em 2015 eu lembro que a sociedade e principalmente os professores foram convidados a ler esse documento, que era um documento prévio, né, que lançava a Base Nacional Curricular Comum em todas as áreas do conhecimento. Então eu, como professora de matemática, de ciências do ensino fundamental, eu me interessei e fui buscar. Eu li o documento, porque aí a gente tinha também a oportunidade de sugerir, né, mudanças e pensando assim que esse documento seria uma coisa muito séria, né, pensando no todo, na educação como um todo, achamos muito importante. Inclusive na escola a gente orientou os professores a que fizessem, que buscassem esse documento, lessem e até sugerissem, né, mudanças, alterações, enfim. O ano passado, nós fomos convidados a novamente ler esse documento e sugerir, porque tinham prorrogado, né? Até porque eles tinham já reformulado algumas coisas em função das sugestões feitas no ano anterior. Então, voltaram a fazer o convite para que a gente pudesse acessar esse documento. Alguns professores acessaram e agora o que a gente sabe? A gente só sabe que está na terceira instância, mas nós não tivemos um retorno desse documento e a gente não sabe a que nível está esta discussão, na verdade, para ser implementada essa base nacional. Nós não sabemos, como professores, não tivemos um retorno. A partir da reportagem com professores e alunos da Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves, a gente pôde perceber que houve uma contribuição, mas que depois dessa contribuição os professores ficaram sem saber como está o processo de construção da Base Nacional Comum Curricular, em que etapa está. Professora Simone, em que etapa está? A professora Taivanete nos situou um pouco, mas o que tu achas? Por que os professores passaram essa sensação de que não tiveram todas as informações do processo? Como deve ser? O que faltou talvez de parte do MEC, das mantenedoras, para que tivesse essa permanente informação para a base, que são os professores, os alunos, os funcionários de escola? Para quem está lá construindo, né? Eu acho que o que a professora Ivanete falou é o fundo da verdade, é a demora, né? Então, na demora, as informações ou se cruzam ou se perdem e não são construídas daí coletivamente. Há o diálogo, né? Como nós estamos fazendo aqui, mas aí após o diálogo não acontece a construção, ou quando acontece ela tem uma demora muito grande, e as informações acabam se perdendo e a gente vai para o senso comum. Tá demorado porque a gente não sabe o que está acontecendo, mas e o quanto a gente também está investigando. Né? Se a gente entrar no site, a gente tem as informações da Prévia 1, da Prévia 2, de que agora está no Conselho Nacional de Educação, a parte no que se refere ao ensino fundamental, que o ensino médio ainda não está, né, em passo de aprovação, que ainda está em outro processo. A gente ouve muito as propagandas em relação à reforma, por exemplo, do ensino médio, mas a gente não tem muitas informações de como vai acontecer. Então, essas informações cruzadas que não conversam acabam gerando mais dúvida do que certeza, né? Por isso dessa descontinuidade de informação.
talvez se houvesse início, meio e fim em todos os processos, mesmo que não o fim da base, mas eu digo, os pequenos processos, tivesse sempre um feedback de retorno para as pessoas, a gente teria mais essa construção coletiva juntamente com o diálogo, né? Não adianta a participação se eu não sei o que foi feita com essa participação. Isso eu digo porque já escutei de uma mãe de um aluno que me disse: eu entrei no site, fiz a minha contribuição, mas eu não sei o que aconteceu com essa minha contribuição. Então eu acho que é ali que se perde, né? E se perde daí também, penso eu, e acho que os professores vão concordar comigo, o engajamento. Né? O engajamento das pessoas, independente se eu participei da Prévia 1, da Prévia 2, se eu participei da última que agora está correndo lá no Conselho Nacional de Educação, é eu me sentir parte do todo e ter o retorno desse todo que eu participei. Né? Claro. A professora Simone comentou dessa também busca nossa, proativa da informação. Conversei com os professores da matéria e até teve uma professora Gilca que comentou, mas o nosso tempo é tão pequeno, a gente está na escola, a gente não dá conta, às vezes, dos planejamentos de aula, né, de fazer essa relação, de levar os conteúdos, as práticas, e ela apresentou certa dificuldade de mesmo fazer fazer essa busca. Professor José Kleber, como que a SMED tem feito esse contato? Ou o MEC, como que o Conselho, o MEC, esses órgãos maiores, eles mantêm contato com as mantenedoras sobre essa construção da base? Na verdade, assim, a gente começa, de fato, a trabalhar com a base como um conjunto ali entre outubro de 2015 e março de 2016, que é quando vem a segunda versão e que ocorre uma maior quantidade de contribuições. Foram, segundo o MEC, 12 milhões de contribuições, né? A partir disso, na época, então, foi através, inclusive, do Conselho Municipal de Educação, em que se levou a mantenedora, conselhos, debate para dentro das escolas, e as contribuições foram, então, naquela época, remetidas para o Conselho, que levou para um seminário estadual, né, que ocorreu em 2016, a professora Ivanete pode me ajudar, né, na UBRA em Canoas, em setembro de 2016, e a partir disso, esses documentos elaborados, eles são enviados para o Conselho Nacional, né, para a Undime, para o CONSED. Realmente falta, acho que duas coisas. Uma, a própria publicização geral da questão do que está ocorrendo com a base, porque a gente vai ter esses caminhos. Os sites da própria base, do MEC, eles estão sendo alimentados constantemente. A Undime está alimentando sempre também, inclusive agora, os últimos seminários que ocorreram, já no mês de agosto ocorreram vários, em Florianópolis, enfim, em outras regiões. Florianópolis foi a mais próxima, a cidade mais próxima da gente. Mais próxima, né? Mas realmente não existe muito essa publicização. Provavelmente agora com o retorno, o professor Ivanete falava dessas orientações, a rede voltará a fomentar também essas discussões, levar para as escolas, e a gente entende essa questão do professor, voltado seus horários de planejamento pro planejamento também, mas eu acho que é um debate que deve ser feito, né, de que forma isso pode chegar e como colocava a professora, como isso vai chegar à sociedade como um todo, né? Fazer chegar ao profissional talvez é uma tarefa um pouco mais tranquila, mas sim fazer chegar essa discussão, o debate à sociedade, o que de fato é essa base, o que ela vai impactar na aprendizagem, lá na ponta final. Você vai garantir de fato os direitos de aprendizagem para esses estudantes. Porque, para quem tem curiosidade mesmo, essa estruturação, eu tinha curiosidade de saber como se estrutura esse documento. O professor José Kleber, lá dentro, nessa construção, é dividido por áreas, esse documento, e ele trabalha com essa perspectiva das aprendizagens mínimas necessárias. Isso, as mínimas necessárias, as essenciais. Hoje se trabalham por áreas de conhecimento, né? Então esse documento ele é dividido primeiro na questão da educação infantil, que é um documento que já está formatado juntamente com os anos iniciais e finais do ensino fundamental, que está para homologação do Conselho Nacional de Educação, e ele é dividido em áreas de conhecimento, lá as competências, os conteúdos, as habilidades básicas necessárias, essenciais, sempre lembrando que a gente conversava antes, né, das especificidades, ou seja, aquilo que o local, tá, porque o currículo, ele existe o currículo também no sentido daquilo que o estudante traz de sua caminhada para dentro da escola, isso tem que ser respeitado. Na hora da formatação, né, final, tem que se pensar muito nesse conceito de currículo, o que se pensa enquanto currículo,
as nossas escolas. Perfeito. E é nesse conteúdo todo, Ivanete, a gente também olha para esse conteúdo e olha para um cidadão que você está formando. A base vem para contribuir nessa formação, sob o teu olhar? Olha, espero que sim, né? Porque pela versão 2 da base, a gente percebia, e talvez a versão 3 não vai sair desse foco, acredita-se, já que a versão 3 é uma continuidade da versão 2, né? E que a 2 foi considerada a 1. Nós tínhamos, naquele momento, os eixos, né, de aprendizagem, os eixos, o foco nos eixos, o foco na transversalidade, ou seja, temas transversais que possam proporcionar ao aluno ser de fato protagonista do saber e buscar os seus conhecimentos a partir de metodologias que o professor, dentro do processo educativo, vai estar planejando. E dentro disso a gente tem assim a visão muito clara que ele permite, além da apropriação dos conhecimentos historicamente construídos, que são os que vão dar o suporte para a construção de novos conhecimentos, e ter aí então a pesquisa como um dos fomentos realmente dessa construção. Também aparecia e aparece muito a aprendizagem como foco no aluno, no estudante. Só que este foco no estudante também temos que pensar, e a base também na versão 2 nos apontava, as questões pedagógicas e questões didáticas que o professor também teria como mentor da sua prática. Então a gente percebe que o foco é para ser no estudante, no entanto, tendo o professor como participante desse processo que leve realmente essa construção do conhecimento. E também ela nos trazia naquele momento a questão da construção do ser, não só de um cidadão com conhecimento, mas um cidadão também com desenvolvimento intelectual, mas voltado para uma questão mais humana. Mais humana. E eu vejo nessa relação também a questão da capacitação docente. Eu vi na base muito isso, embora a aprendizagem foca no aluno e agora traz o docente para o time e seus familiares, mas eu vejo essa preocupação com a capacitação docente nesse documento. Isso. A gente, aliás, não é só a partir do documento. Sim, né? sempre, né? Nós temos assim muito claro, e a rede estadual e municipal e particular hoje estão muito engajadas na questão da formação continuada. Então, nós temos uma formação inicial, aí nós temos do professor e de qualquer outro profissional, e temos também muito presente a formação continuada, aonde nós temos que trabalhar isso, e a base também, na versão 2, apontava com clareza, as redes precisam estar alimentando os seus professores, o seu conjunto de profissionais, na questão do que é na educação contemporânea. E isto é fomentado pela formação continuada. E eu sei que as nossas redes fazem isso com muito cuidado, muita atenção e muito conhecimento. Muito bem, estamos concluindo o segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, aqui da TV Câmara Caxias, que trata sobre Base Nacional Comum Curricular. Voltamos em seguida com o último bloco do nosso programa. Terça, quarta e quinta, a partir das 8h30 da manhã, você confere aqui, deste plenário, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Assuntos polêmicos, indicações, projetos de lei, tudo e qualquer assunto que for de interesse do caxiense passa pela Câmara de Vereadores. E você confere aqui na TV Câmara Caxias. Fique ligado! TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Voltamos para o terceiro e último bloco da Roda de Saberes de hoje, que trata sobre a Base Nacional Comum Curricular. Estávamos falando há pouco sobre a importância da capacitação docente e que nossas redes, tanto pública quanto privada, elas ambas trabalham muito nesse aspecto. Professora Simone, a senhora que é justamente docente, que ajuda a formar novos professores, essa formação continuada é necessária?
Com certeza. Como disse a professora Ivanete, a formação profissional, ela tem que ocorrer o tempo todo, porque é o como ensinar, não o que ensinar, né? O que ensinar é a normativa que vai ter nesta base, né? E o como a gente vai fazer isso, como a gente vai poder estar levando para a sala de aula uma mediação de conhecimento, habilidade e atitude, né? Que a gente possa estar formando um sujeito ativo e competente. Se eu não estiver preparado para isso, eu entendo inclusive que as instituições de ensino superior, por estarem em uma, né, vão ter que rever também a sua matriz curricular quando estiver tudo aprovado dentro da Base Nacional Comum Curricular, porque a gente precisa rever e estar atualizado em relação a todos os assuntos de formação que a gente vai ter que passar, não só a pedagogia, por ser coordenadora do curso de pedagogia também, né? A gente precisa estar sempre realimentando esse profissional com aquilo que é o novo e com aquilo que é o que vai poder estar formando um sujeito ativo na sociedade mesmo. Mas todas as licenciaturas vão ter que repensar e rever a sua formação. E a formação continuada, eu posso ter a minha graduação, eu posso ter uma pós-graduação, mas os cursos de formação, é eles que alimentam aquele dia a dia, é eles que alimentam a novidade, é eles que dão o foco para que eu possa estar desenvolvendo ali um aluno com competência, né? E claro, dentro dessas atividades a gente tem muitas indicações de livros, de obras, filmes. E hoje aqui na Roda de Saberes a gente abre um novo quadro que é o Anote Aí. E a gente trouxe nesse novo quadro 2 dicas. Uma delas é a obra Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, de Thomas Tadeu da Silva. E essa obra ela foca no currículo como também identidade do cidadão, claro, além de todos os aspectos que envolve o currículo e que agora eu também, antes de passar a palavra, eu vou perguntar depois para o José Kleber o que a gente tem no currículo da rede, eu quero também informar o portal em que a comunidade pode acessar informações sobre a Base Nacional Comum Curricular e é basenacionalcomum.mec.gov.br. Ali você pode acompanhar todas as versões e estar a par do que vai acontecer agora a partir do próximo passo, que será a homologação desse documento pelo MEC. Voltando para o currículo, professor José Kleber, então a gente tem aqui uma sugestão de livro, que é Documento de Identidade, uma introdução às teorias do currículo. Como a SMED trabalha a questão da capacitação docente no seu currículo, no currículo das suas escolas? Bom, a SMED vem fazendo continuamente capacitação, não para os docentes, tá, específicas dentro de determinada área de conhecimento, ou educação infantil, ou anos finais, enfim, uma série de movimentos, educadores de sala de recursos, um processo contínuo, constantemente está ocorrendo, quase que semanalmente, também para coordenadores pedagógicos e gestores. Então, isso é um movimento contínuo. Com relação ao currículo em si, como falava antes, nós temos já um documento que foi largamente discutido no início dessa década, com todos os professores, todos os profissionais de educação de Caxias do Sul, e que é o nosso referencial. Este é o que é utilizado nas escolas para a elaboração dos seus planos de estudos e posterior plano de trabalho. Porque, voltando à base, a base é um documento orientador, mas como é que isto vai chegar, de fato, à sala de aula? Vai chegar através dos currículos, da elaboração dos currículos e da formação dos professores. Então, esse é um desafio, que acho que envolve os 3 níveis, né, federal, estadual e municipal, de formação continuada dos nossos profissionais, que é aí que nós vamos ganhar em qualidade. Né? A gente vive um momento histórico em que as informações são muito rápidas, muito contínuas, e nós, enquanto educadores, também vamos ter que nos adaptar a este momento, a este movimento. E, com certeza, isso voltará para a rede, agora a partir da base homologada, para que a gente possa chamar esses educadores, discutir como é que nós vamos adaptar ou reelaborar esse nosso documento. Professor José Kleber, o senhor que é da rede municipal, mas também é professor da rede estadual. Para quem está em casa e não se apropria tanto, essa perspectiva, esse conceito de currículo, às vezes parece um pouco distante. Mas me ajuda a tentar explicar que o currículo é a vida de uma escola. Envolve tudo. Envolve suas práticas, Sim. envolve seus conteúdos, a convivência. Pode nos ajudar a concluir essa... A gente tem muito assim para ligar currículo com um conteúdo específico, né? Tal conceito, tal conteúdo. O currículo é uma questão ampla, como tu bem colocaste. Ele vai trazer, ele tem que
ter no seu currículo escolar também as vivências, né? Ele deve levar em conta a própria comunidade em que está inserida essa escola, como é que esses estudantes vão chegar. Então é um processo que tem que ser muito bem pensado, muito bem elaborado. O currículo não é simplesmente aquela relaçãozinha de conteúdos lá, clima, hidrografia, vegetação, etc, etc. É um processo bem mais elaborado, bem mais complexo e que tem que objetivar justamente a aprendizagem, tá? Garantir direitos de aprendizagem aos estudantes. Vanete, recentemente a gente recebeu em Caxias do Sul uma amostra das escolas técnicas da rede estadual e a gente viu o quanto a pesquisa influencia na criatividade, na inventividade dos alunos, dos professores. Esta amostra faz parte do currículo da rede estadual? Faz. Pode nos trazer mais informações sobre ela, os resultados, como foi pensada? Esta amostra, ela chama-se popularmente de MEP, que é a amostra, né, dos trabalhos das escolas profissionais, mas as escolas técnicas, como a gente popularmente diz. Ela está neste ano, é a 14ª edição. Nós recebemos em torno de 120 alunos e professores orientadores, do nosso polo, que é o polo 2 dentro da MEP, né, dentro da SUEPRO, porque na Secretaria de Educação tem também um setor que chama-se SUEPRO, que é o lugar, o departamento, vamos dizer assim, que é da superintendência, que se preocupa com a questão das escolas técnicas e profissionalizantes. Dentro tem os polos, e são 7 polos, o nosso é o segundo. Consta no nosso polo as coordenadorias de Vacaria, 23ª, a 16ª de Bento Gonçalves, a coordenadoria de Canoas, a 2ª coordenadoria, que é São Leopoldo, e a nossa, que é então a 4ª CRE. Nessas coordenadorias, nós temos em torno de umas 16 escolas profissionalizantes. E a MEP, então, é a amostra dos trabalhos destes alunos, né, deste grupo de alunos, que umas são pós-médio, algumas escolas são pós-médio e outras são concomitante, ensino médio e ensino profissional no mesmo período, né? Integrado, que eles chamam. Integrado, que eles chamam, exato. Tem o integrado e tem o concomitante, que é também integrado. E nós tivemos, então, um trabalho muito legal, foi bem tranquilo, os alunos muito entusiasmados, porque eles estão mostrando aquilo que, de fato, eles constroem junto com seus professores orientadores. Então, eles pensam nos projetos, eles pensam nos temas, e eles fazem um estudo e apresentam um produto. Um produto não necessariamente que já saia para o comércio, mas são situações que possam estar desenvolvendo na própria sociedade. Questões para desenvolver economia, enfim. E como a própria pesquisa propõe, né, Ivanete? Que é a partir de uma necessidade. Isso. E agora, este ano, o tema era dentro do startup, ou seja, é para ser projetos inovadores. Então, inovador mesmo. Então, a diferença entre uma feira de ciências e uma amostra é que na amostra científica vai ser o resultado, vai ser a apresentação, a socialização do resultado da pesquisa até o momento onde ela se encontra. Nós tivemos, então, eram 7 eixos nesse ano. Os eixos eram ambiente e saúde, controle e processos industriais, gestão de negócios, produção central e designer, produção industrial, produtos naturais e segurança. E eu gostaria de destacar, aproveitando a oportunidade, o trabalho incansável da nossa interlocutora, a nossa assessora Dorothy Gonçalves, porque cada coordenadoria tem um interlocutor. E neste ano, na nossa CRE, foi a Dorothy. A Dorothy não é ela da Escola de ETEX? Isso, a Dorothy da Escola de ETEX. E também tivemos uma participação muito efetiva da professora Miriam, que é uma professora que já tinha uma caminhada, já tinha sido coordenadora de outras MEPs, inclusive da MEP de 4 anos atrás, que foi sediada em Caxias. Então é um trabalho assim, bem rigoroso, porque os projetos têm que ser bem analisados e depois eles passam também pelos avaliadores.
cada projeto, nós tivemos 36 projetos e cada um desses projetos foi avaliado por, no máximo, 3 avaliadores. Então foi bem difícil também, porque nós temos a avaliação que nós temos uma região que é ali de Novo Hamburgo, São Leopoldo, que eles têm em torno de 8 escolas técnicas. E uma coisa assim, extremamente interessante é o entusiasmo com que eles vêm. E é uma região que é industrial, né? Então isso também ajuda, e como eles têm bastante escolas, eles têm uma concorrência maior. A gente não trabalha na questão da concorrência, mas tem que ter o primeiro e segundo lugar para dar um up, né? Então a gente ficou muito satisfeito, o trabalho foi muito legal. Os trabalhos foram de um nível bem significativo. E quem estiver ouvindo esse programa e quiser ter um pouco mais de conhecimento, entra no portal da Secretaria de Educação, que todas as semanas está ocorrendo a MEP em uma dos polos. Neste final de semana está ocorrendo em Santa Cruz do Sul. Eu não saberia elencar aqui quais são os municípios que estão participando lá, mas também é um trabalho bem legal. Eu acho que isso enriquece o trabalho das escolas que não são técnicas e que têm a pesquisa como uma das formas metodológicas de que o aluno busca o seu conhecimento. E nós tivemos, assim, em termos de pesquisa, fugindo um pouquinho da questão da MEP, muito forte com a proposta pedagógica do ensino médio de 2012 a 2015, 2016, que era o ensino médio politécnico, aonde o princípio principal era a pesquisa. E nós agora foi tirado pelo Estado o nome politécnico, mas na nossa região nós continuamos acreditando que a pesquisa, de fato, ela leva à construção do saber. E eu aproveito também a oportunidade para dizer que no dia 30, agora do mês de agosto, nós temos ali na escola João Pilate, que fica em Criúva, que eles estarão fazendo a amostra deles, porque eles não desistiram de trabalhar com a pesquisa, eles fazem um trabalho muito legal. Então, quem puder ouvir, quem puder participar, quem puder ir visitar, já visita Criúva e já aproveita e visita, então, esse trabalho dessa escola. Ótimo. Muito obrigada por essa dica também da Ivanete, para valorizar não só a escola, mas também a pesquisa, que é fundamental nos processos de ensino e de aprendizagem. Com essas dicas, a gente encerra hoje a Roda de Saberes, mas claro, eu preciso agradecer muito a presença da Simone Martining 11, mestranda em Gestão Educacional e coordenadora do curso de Pedagogia à Distância do Centro Universitário da Serra Gaúcha. Agradeço muito a presença do José Kleber Pozenato, assessor pedagógico da Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul. Obrigado pelo e também convite. Da Ivanete Rocha de Miranda, coordenadora pedagógica da 4ª Coordenadoria Regional de Educação. Peço a vocês que levem o nosso abraço lá para todos os professores e alunos das instituições. E aqui eu agradeço muito a companhia de quem está nos assistindo, que ficou conosco até agora. Lembro a todos que você também pode dar suas sugestões, pode mandar então sugestão de pautas, projetos, para o e-mail imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Obrigada, muito obrigada por conversar conosco aqui, por nos assistir sobre Base Nacional Comum Curricular, que foi o tema hoje da Roda de Saberes. Obrigada pela companhia, até o próximo programa.